só, gente, como a intenção da nossa aula de hoje é a proposta, eu não escrevi a introdução toda, nem os 2 desenvolvimentos, mas eu te trouxe aqui o seguinte: a proposta é a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. O primeiro argumento, ele fala de violência doméstica. E o segundo argumento fala da violência moral que a mulher sofre nas empresas, tá? Então, tu não tens o primeiro argumento escrito, nem o segundo argumento escrito aqui. Mas eu tô te dizendo que o primeiro argumento é a violência doméstica sofrida por essa mulher. E o segundo argumento é a violência moral sofrida por essa mulher nas empresas. Para esse tema, com esses 2 argumentos, o candidato escreveu essa conclusão aqui. Não adianta uma proposta bonita. Não adianta. Você está preocupado com a beleza, eu estou preocupada com a qualidade. Você está preocupado em cumprir os 5 elementos, eu estou preocupada com a discussão dessa proposta com os argumentos. Então, bora se preocupar com o que realmente a gente tem que se preocupar. E bora dar lógica, porque senão vocês vão cair num outro erro, que é arrebentar com a competência 4 quando vocês matam a coerência, tá? E aí, tu percebes que uma competência, quando não respeitada, ela acaba puxando a outra. E você perde numa e perde na outra, por motivos diferentes. Então, bora aqui. Eu gostaria de discutir com vocês o parágrafo. Por conseguinte, percebe que competência 4 ele já começa cumprindo bem, porque ele vai para o último argumento trazendo um conector conclusivo. É necessária a atuação dos diversos atores sociais para que a violência contra o sexo feminino seja atenuada. Onde está essa violência contra o sexo feminino? No primeiro argumento, a violência doméstica, no segundo argumento, a violência moral nas empresas. Tá? O que ele faz no primeiro período? É necessária a atuação dos diversos atores sociais. Ele reconhece a necessidade dos diversos atores sociais lutarem contra a violência ao sexo feminino. Tudo bem? Então, há o reconhecimento da necessidade dos diversos atores sociais intervirem no problema violência contra a mulher, tá certo? Segundo período, dessa maneira, cabe à família, como instituição mais básica da sociedade, Breno, instituição mais básica da sociedade, primeiro detalhamento, Breno, tá? Ah, Roberta, eu já tenho detalhamento, dos 5 elementos eu já tenho detalhamento, eu preciso detalhar de novo? Não precisa, se você quiser é com você, mas não precisa, ele já deu o primeiro detalhamento. Cabe à família, quem é a família? Primeira instituição que ele traz, tá? Então, observem, quantificando, que a gente já tem primeiro agente social, a gente já tem detalhamento, então eu já tenho 2 elementos. Eu tenho 2 elementos. Quando eu terminar de ler, eu vou saber se esses elementos são válidos, tá? Cabe à família fazer o quê? Intensificar seu papel de ruptura de estereótipos por meio de diálogos constantes e de exemplos diários para que a condição de autonomia feminina seja vista de forma natural. Bom, eu tenho a família como agente, eu tenho a instituição mais básica da sociedade como detalhamento, e eu tenho intensificar o seu papel de ruptura de estereótipos como ação, tá? Diálogos constantes e exemplos diários. Como é que a família vai intervir para quebrar esses estereótipos, tá? Para que a condição de autonomia feminina seja vista de forma natural. É o efeito. Tudo bem? Então tu percebes que só neste período ele cumpre todos os elementos, todos. Eu tenho ação, eu tenho agente, eu tenho como esse agente vai cumprir essa ação e eu tenho detalhamento e efeito. Eu tenho os 5 elementos. Só que lembra,
Lembra? Eu tenho a primeira ação direcionada pela lógica para quem? Para quem? Para o meu primeiro argumento. O meu primeiro argumento é violência doméstica. Ou seja, o cara está espancando essa mulher. O cara está agredindo essa mulher. Essa mulher é vítima de violência física, violência verbal, ou violência moral, ou violência sexual. Eu tenho uma realidade aí. Violência doméstica, um adulto contra um outro adulto. Eu tenho uma realidade, um homem que está praticando uma violência contra uma mulher. Aí você me diz que a família tem que intervir, quebrando estereótipos. A mulher está sofrendo violência dentro de casa. E tu queres que a família, por meio de diálogos constantes e exemplos diários, deem autonomia a essa mulher. Para! É lindo isso. É lindo. Eu sou apaixonada por esse período. Ele é lindo. Mas primeiro, em que momento ele conversa com a violência doméstica? O cara está violentando essa mulher, o cara está matando essa mulher. A proposta é para esse cara. Aí presta atenção, que eu quero te entender. Eu sou mãe, tenho um filho de 25 anos. Digamos que meu filho fosse casado, estivesse lá na casa dele, espancasse a mulher dele. A tua proposta é que eu, enquanto família, pegue esse criminoso, sente aqui na minha frente, meu filho, venha cá. Deixa a mamãe explicar pra você. Vou te explicar. Não pode espancar sua mulher, meu filho. Você não pode ser violento com ela. Mamãe já ensinou isso pra você, você não aprendeu. Tu realmente acreditas que esse moleque vai voltar pra casa dele e vai encher de amor e mimos essa esposa? O cara praticou violência contra a mulher dele. Maria da Penha nele, denúncia nele, prisão pra ele. Você tá entendendo? Não sou eu, mamãe, que vou educar esse cara agora quando ele é um adulto. Não sou eu, por meio de diálogos e ficar puxando a consciência dele, meu filho. Você nunca viu sua mãe apanhar dentro de casa. Que exemplo você tem para espancar sua mulher? Tu achas que realmente é isso que vai mudar o comportamento desse cara? Então presta atenção. Eu preciso de uma medida para o argumento. Você me diz, Roberta, mas isso é uma medida futura. Cara, antes de eu trabalhar com a medida futura, eu tenho que trabalhar com a medida imediata. Tu me apresentaste um problema. O problema se chama violência doméstica. Eu preciso de hoje ter um agente que venha intervir diretamente neste problema. Hoje quem intervém diretamente nesse problema é o Estado. É a polícia. É a denúncia. É a fiscalização. É a prisão. Você está conseguindo me entender? Esse cara já é um adulto, ele já tem um caráter formado. Existe uma prática de violência, ele tem que ser punido por essa prática de violência. Eu não gero conscientização batendo papo com o adulto, quando isso já é uma prática dele, sem incitar uma mudança de comportamento. Eu preciso fazer com que ele pague por esse crime. Isso é um crime. A violência contra a mulher é crime. E todo crime tem que ter o seu respaldo. Então tem que haver denúncia. Esse cara tem que pagar respondendo por essa agressão. Você está conseguindo me entender? É uma proposta bonita? É, mas ela não é funcional.
Até porque, para que eu tenha família que de fato venha dialogar constantemente, venha trazer exemplos diários, essa família tem que ser equilibrada. Esse pai e essa mãe, de fato, precisam abominar a violência e educar a criança a não praticar violência. Porque um adulto que pratica violência e de forma recorrente é um adulto que está acostumado com isso. Então os diálogos já deveriam ter sido feitos. Os exemplos já deveriam ter sido dados. Ele hoje é um criminoso, ele precisa pagar por esse crime. Então, a punição e a reeducação, aí sim. Mas entenda, eu estou com um adulto aqui. O que é sugerido para a criança. Não foi a criança que espancou essa mulher. Não foi a criança que violentou verbalmente, emocionalmente, sexualmente, fisicamente essa mulher. Então eu não posso ter como discussão adulto e sugerir uma proposta para uma criança. A minha proposta não vai ser funcional. É uma proposta bonita? É. Cumpre os 5 elementos? Cumpre. Mas ela não funciona. Ela não está diretamente relacionada à discussão. Ou seja, ela não cumpre um princípio básico da proposta de intervenção, que é a relação com a discussão. Tá? Ou seja, eu tenho 5 elementos? Tenho, mas eles não vão ser validados para essa primeira discussão, para esse primeiro argumento. Paralelamente, então você percebe a preocupação do escrevente em trazer a família concomitantemente a uma outra instituição. Então, paralelamente a esse trabalho da família, é fundamental que a escola, segundo agente social, por meio das aulas de ciências sociais, aprofunde a contribuição da mulher para a civilização ao longo da história, para que o desrespeito dê lugar ao prestígio social. Gente, isso é lindo. É lindo. Bora procurar a funcionalidade, tá? E principalmente, bora procurar a conexão dessa proposta com o segundo argumento. O segundo argumento, gente, é violência moral nas empresas. Ou seja, a mulher sofreu violência moral. Essa violência moral pode ter vindo como assédio, ou pode ter vindo por meio de salários não equiparados. Então essa mulher está recebendo menos do que eles, exercendo a mesma função, cumprindo a mesma carga horária, ok? Mas só pelo fato de ser mulher, ela está ganhando 30% a menos que eles. Esse é o argumento do aluno, tá? Eu só estou aqui retratando para você. Aí, para combater esse problema das empresas que pagam menos para elas do que para eles, 30% em média a menos, para elas que exercem a mesma função, cumprindo a mesma carga horária, muitas vezes tendo bem mais qualificação. Roberta, esse problema tem que ser combatido. Ok, o que eu estou esperando? Qual é a minha expectativa? A minha expectativa é que haja denúncia contra essa empresa, que haja uma fiscalização e uma multa aplicada a essas empresas. Essa é a minha expectativa. Aí você diz assim, Roberto, fundamental que a escola, a gente aprofunde a contribuição da mulher para a civilização ao longo da história, ação, por meio de aulas de ciências sociais, como essa ação pode ser executada? Para a civilização ao longo da história, tá? Para que o desrespeito dê lugar ao prestígio social, que é a finalidade que hoje o Enem chama de efeito. Cara, é lindo. Mas de que forma aquela empresa que está pagando salários diferenciados para homens e mulheres, punindo essa mulher tão somente por ela ser mulher, de que forma essa empresa
vai pagar por esse crime. Os empresários vão assistir aulas de sociologia nas escolas para eles entenderem que a mulher contribui para a civilização ao longo da história. Então, peraí, eu estou imaginando já o empresário sentado no banco de escola, ouvindo os professores de sociologia e saindo de lá, entendi, as mulheres, elas contribuem para a civilização e por isso elas merecem ganhar o mesmo salário que os homens. Tu realmente acreditas nisso? Cara, tu realmente vês funcionalidade nisso? Tu realmente acreditas que essa proposta está diretamente ligada aos empresários lá em cima? Ah, Roberta, é uma proposta futura. É uma proposta a longo prazo. Amor, a minha proposta de intervenção, ela precisa estar direcionada à discussão. Tá? Aqui eu tenho agente, tenho ação, tenho meio e tenho efeito. Eu tenho 4 elementos. E ele ainda diz assim, o desenvolvimento de uma socioambiência, ou seja, de um ambiente social mais aprazível, mais igual, possível de convivência, não seria o ideal, deixaria de ser um sonho para ser uma realidade. O que eu tenho aqui? Eu tenho o efeito do efeito. Então, tu percebes que nas 2 propostas eu tenho os 5 elementos. E 5. Eu tenho agente, ação, meio, efeito e detalhamento. Eu tenho os 5. Mas, gente, em nenhuma das 2 propostas, que são lindas, eu não vou tirar o mérito da beleza. Elas são lindas, mas elas não são ativas. Elas são lindas, mas não são funcionais. Elas são ativas, mas elas invalidam os elementos válidos. Elas são lindas, mas elas não conversam com o desenvolvimento. Elas não conversam nem com o primeiro argumento, nem com o segundo. Ou seja, eu terminei o texto sem saber o que fazer com aquele agressor. Eu terminei o texto sem saber como é que vai ficar a vida dessa mulher que está sendo violentada dentro de casa. Eu terminei o texto sem saber o que fazer com as empresas que pagam salários desiguais entre homens e mulheres que executam as mesmas missões. Eu terminei o texto sem saber o que fazer com os problemas que eu fiz questão de trazer para o meu texto. Você está conseguindo me entender? Ou seja, cadê a unidade textual? Lembra da unidade? Conversa entre introdução, desenvolvimento e conclusão. Em que momento essas propostas conversam com desenvolvimento? Nenhum momento, gente. Eu preciso chamar a atenção de vocês aí. Sabe quando tu escreves uma proposta que eu puxo uma seta e digo, e daí? Cara, aquela minha pergunta nada mais é do que isso tem a ver com o que tu me disseste até agora. Então entenda. Quando eu faço observações para você na proposta, peço que você relacione com desenvolvimento, é porque toda proposta tem que conversar com o resto do texto. Cara, teu texto é uma unidade, é uma conversa da introdução, do desenvolvimento e da conclusão. Eu preciso terminar meu texto e ter algumas perguntas respondidas. Bom, eu trouxe exemplos, comprovações e acusações graves dessa persistência da violência contra a mulher no ambiente doméstico. Como é que eu vou combater esse problema? Terminei o texto e eu não combati o problema.
Eu trouxe afirmações, acusações, comprovações graves contra empresas que assediam moralmente mulheres. Eu terminei meu texto. Como foi que eu combati esse problema? Se eu termino meu texto e aquilo que eu apresentei como problema eu não combati com as propostas, não adianta eu dizer: ei, Roberta, tu não sabes ler? Tu não estás vendo meus 5 elementos aqui? Eu vou te dizer: lê, eu sei tão bem que eu desqualifiquei as tuas propostas. Eu sei tão bem que eu não consegui enxergar relação nenhuma com o desenvolvimento. Eu sei ler tão bem que eu terminei teu texto sem entender que intervenções tu trouxeste para aqueles problemas que tu entregaste para eu resolver. Então não me interessa a quantidade de elementos que tu vais trazer. Não interessa. Se eles não forem válidos na discussão que tu propuseste, eu vou anular sim. Porque eles não têm funcionalidade. É isso que tu tens que entender. Então para de dizer, tá aqui o agente, porque eu vou te dizer, ele não funciona. Eu, como mãe, não vou combater a violência doméstica do meu filho sentando no meu colo dizendo: meu filho, que é isso? Esse cara tem que ser punido sim. Não é mãe que ele está precisando. Mãe para visitá-lo na prisão do monstro que ela criou. Mas que ele tem que pagar, ele tem. Porque ele vai ter que aprender. Você está entendendo? Não é o meu colega professor de sociologia que vai meter na cabeça dessa empresa que a mulher é igual ao homem e que ela não pode ser desmerecida nos seus salários, nem no tratamento que ela recebe. Tu achas que o empresário não sabe disso? Enquanto esse empresário não sofreu uma fiscalização e uma multa que tire do bolso dele essa diferença salarial, ele não vai mudar. Então não é o meu colega professor de sociologia que vai mudar a cabeça desse cara. Não é esse cara voltando para a escola que ele vai entender que a mulher tem o seu papel na sociedade. Então não é você me dizendo: Roberta, tá aqui o elemento que vai fazer com que eu te pontue. Eu não vou pontuar se a droga do que tu escreveste não tiver lógica, se não conversar com desenvolvimento. Entende? É princípio. A tua proposta tem que conversar com desenvolvimento. E não é a Roberta que está te falando isso, é o Enem. Proposta de intervenção vai ser validada quando ela nascer para aquela discussão que você criou. Então você termina um texto, pega o problema e joga no meu peito para eu resolver? Claro que não! Poxa, Roberta, mas é um desperdício a gente ter 2 propostas com 5 elementos e tu quereres invalidar. Eu quero invalidar? Tu invalidas quando tu escreves essa demência aqui sem funcionalidade. Não sou eu que invalido. Então não joga pra mim a responsabilidade de não pensar e não saber escrever. Responsabilidade é tua. Entendeu? Eu tão somente confirmo aquilo que a competência exige. A competência exige que a tua proposta se relacione com a discussão. Você não trouxe proposta que converse com a discussão, então não vai validar. Você tem que entender, o texto é unidade. Se é unidade, eu preciso entender a importância da introdução, do desenvolvimento e da conclusão juntos. Eles têm que estar juntos.
não vai pontuar. E elemento válido é aquele que conversa com aquilo que você me deu no argumento. Se isso não ficar claro para vocês, vocês vão continuar fazendo besteira. Que a intenção, de fato, a intenção é detalhar a competência no seu geral. Para mostrar para você que não tem essa história de proposta bonita, de palavras bonitas. Tu sabes que as tuas palavras bonitas não vão me seduzir. Tu sabes disso. O que vai me seduzir é a qualidade por trás dessas tuas palavras. O que vai me seduzir é a relação que eu vou ver de sintonia no todo. Introdução, desenvolvimento e conclusão. E nós estamos atrás disso. Tá? Então, garotos, eu realmente espero, esse aqui é o nosso primeiro momento de proposta, tá? Isso aqui é só uma introdução, não acabou. E eu fiz questão de trazer como exemplo algo que enche os olhos, porque não enche só os olhos de vocês, enche os olhos do corretor também. Essa proposta completíssima em quantidade de elementos, mas não em qualidade. Uma proposta que não conversa nada com desenvolvimento, que dá uma pena da gente jogar fora, mas a gente não tem saída, tá? Então é aí que eu quero chamar a tua atenção. Eu preciso chamar a tua atenção. Porque não tenho dúvida de que esse escrevente é brilhante. Mas numa mesma proporção em que eu também não tenho dúvida de que essa proposta não se encaixa em nada com o resto do texto. E isso tem que ficar claro para vocês.